povo, beleza? Como vocês viram no título aqui embaixo, hoje eu vou falar sobre as minhas tatuagens e como foi a experiência de fazer elas. E se você quiser fazer as suas primeiras também, eu vou dar alguns conselhos. Quando eu tinha 15 anos, eu já queria fazer minhas primeiras tatuagens. Só que eu nasci numa família evangélica e conservadora, então meu pai não deixou fazer minhas primeiras tatuagens quando eu era menor de idade. E eu acho isso uma coisa sensacional hoje em dia, porque eu não tinha maturidade para isso na época. E ele colocou algumas condições para que eu pudesse fazer minha primeira tatuagem. Primeiro, que fosse com meu próprio dinheiro, ou seja, eu estivesse trabalhando, que eu não estivesse em casa, ou que eu já tivesse saído de casa, e que eu tivesse certeza do que eu estaria fazendo. Então, no ano de 2019, eu tinha me mudado para São Paulo, eu estava trabalhando, estava morando sem meus pais, então eu falei, acho que chegou a hora de fazer tatuagem. Aí começou toda a história que vale a pena saber. Que é o seguinte, primeira coisa que você tem que pensar quando você vai fazer uma tatuagem. Número 1, por que eu quero fazer uma tatuagem? Parece besteira, mas você tem que lembrar que tatuagem é uma marca que vai ficar no seu corpo para sempre, até quando você morrer. Então tem que ser algo que você não vá se arrepender. Porque vai por mim, vai ser meio difícil você explicar para o seu filho por que você tem uma tatuagem no Naruto, no braço. Então você tem que pensar no futuro a respeito da sua tatuagem. Eu queria fazer alguma coisa que me representasse e também homenageasse ao mesmo tempo a minha família. Então eu fui decidindo aos poucos o que eu queria fazer. Eu fui montando desenhos, fui desenhando, fui pegando ideias na internet até eu confeccionar minha tatuagem e passar para o tatuador. Número 2, você tem que conhecer o lugar que você vai ou pelo menos ter referências. Quando eu já tinha ideia do que eu queria fazer como tatuagem, eu já tinha desenhado, já tinham vários planos, eu precisava conhecer algum tatuador de confiança. Só que como eram minhas primeiras tatuagens, obviamente eu não conhecia nenhum estúdio. E então eu fui pegando referências. Tinha um primo meu já adulto, que ele já tinha feito várias tatuagens. Então ele me passou essa referência, passou o estúdio e eu entrei em contato com um tatuador pelo Instagram. Eu conversei, falei que era a minha primeira tatuagem, que eu tava com receio e tudo mais, e ele me tranquilizou e falou que era de boa fazer, e então eu fiquei bem mais seguro. Aí a gente marcou a data e eu fui pro estúdio. Terceira coisa muito importante para você saber quando você vai fazer tatuagem. Tatuagem dói e tatuagem é uma coisa cara, mas vamos por partes. Primeira coisa, tatuagem você tem que lembrar que é uma agulha entrando no seu braço e desenhando em você. Então é óbvio que é um processo dolorido. Meu tatuador, para você ter uma ideia, quando eu fui fazer, ele falou para que eu fosse, antes de eu ir, eu tomar 2 Advil, ou seja, 2 analgésicos. Ou seja, se um cara te pede para tomar 2 analgésicos, você pensa que, né, vai ter dor. E realmente teve. É muita dor? É, mas é suportável, não é uma dor absurda que você não vá sobreviver. Claro que depende do lugar que você escolher. Eu tatuei meus 2 ombros, então foi uma dor suportável. Agora, pessoas que decidem tatuar, por exemplo, a costela, ou, por exemplo, alguma parte mais perto de osso, como o cotovelo, por exemplo, elas vão sofrer um pouquinho mais do que o normal. Mas até aí tudo bem. Outra parte importante é que tatuagem não é algo barato. Como você vai fazer uma coisa que vai ficar para sempre no seu corpo, obviamente você tem que escolher um profissional que seja conhecedor da área e não dá para você fazer uma coisa só por fazer. Então você tem que estar disposto aí a gastar um determinado preço. Nessa tatuagem aqui eu paguei 500 ou 600 reais, eu não lembro porque já faz um tempo, e essa tatuagem aqui eu paguei 400 reais se não me engano. Ou seja, é um processo que ele é caro, mas ao mesmo tempo vale a pena. Até porque se você escolher um profissional bom, é óbvio que ele vai cobrar por aquele trabalho. Você tendo esses 3 passos em mente, você tendo certeza do que você quer, você tendo um estúdio e sabendo que dói e que você vai ter que pagar um preço por isso, se você quiser fazer uma tatuagem, eu sou uma pessoa que sou super afim de fazer outras tatuagens e super apoio quem quer fazer outras tatuagens. E, inclusive esse vídeo é justamente porque eu sei que tem um monte de pessoa que procura no YouTube e no Google se eu devo fazer tatuagem, quanto custa a tatuagem. Meu intuito com esse vídeo é justamente ajudar essas pessoas. E outra coisa muito importante, que eu não fiz e eu me arrependi muito. Depois que você faz a tatuagem, você tem todo um processo que você tem que passar de cuidados, porque afinal de contas, sua pele naturalmente passa por um processo de inflamação. Então você tem que evitar um monte de coisas.
você tem que evitar chocolate, carne de porco, maionese, enfim, um monte de cuidados que você tem que tomar e passar a pomada cicatrizante. Como era a minha primeira tatuagem e lembra, eu tava morando sem meu pai e sem minha mãe, eu tomei cuidados zero. E eu fui muito irresponsável com isso. E eu paguei o preço por isso, porque eu acabei me machucando e quase deu muito ruim. Então se você decidir fazer uma tatuagem, quarta coisa, você vai ter que cuidar dessa tatuagem nos primeiros meses ali. E depois que você fizer, é só se divertir, sair de regata por aí e tudo mais, porque é natural. Depois que você faz tatuagem, você quer mostrar pra todo mundo que você tem. Depois acontece uma coisa muito engraçada. Já fazem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tenho minhas tatuagens. Então, tem vezes que eu até esqueço que eu tenho elas no corpo e aí do nada eu vejo e falo, caraca, eu tenho tatuagem. É normal essa sensação. Enfim, se você é alguém que procurou esse vídeo por algum motivo ou está assistindo esse vídeo, das duas ou você me conhece ou você estava em dúvida de fazer tatuagem. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, dê um like aqui embaixo e a gente se fala depois. Falou! Ah, uma coisa importante, eu mostrar elas. Aqui é a minha primeira tatuagem, que é um urso, e essa é a minha segunda tatuagem, que é um elmo espartano com uma frase em latim embaixo. O que elas significam? Tem significados importantes e muito pessoais pra mim. Mas agora sim, falou!